deixar de falar que eu tô adorando os poemas que vocês estão me mandando. Tá ficando umas fofuras, viu? Tô gostando muito, parabéns, tá certo? Tô muito feliz. Outro lembrete importante é, a Pro vai deixar o gabarito desta aula lá no Positivo On. Então depois vocês entram lá, clica para poder fazer a correção, tá certo? Vamos lá então? Vamos abrir nossos livros de atividades hoje na página 16. Aí vocês vão acompanhar a leitura como a gente faz lá em sala, tá bom? Todo mundo juntinho, tá certo? Reportagem, atividade 11. Leia a reportagem publicada no jornal O Globo. Jeff Kinney, autor de Diário de um Banana, fala de seu personagem mentiroso e azarado que Quem escreveu o texto foi William Redal Filho, no O Globo. Ele fez no dia 1/7/2008, às 0h. E esse texto foi atualizado em 9/1/2012, às 17h36. Rio. Não se devem buscar sinais de integridade no protagonista de Diário de um Banana, um romance em quadrinhos que se tornou best-seller nos Estados Unidos e foi lançado há pouco no Brasil. Gray Heffey, 13 anos, é um anti-herói. Mente para os pais, trapaceia em atividades escolares e faz de gato e sapato o melhor amigo. Mas é ingênuo, azarado, e mesmo quando estamos todos torcendo por ele, quase sempre leva a pior. Greg está longe de ser um protagonista politicamente correto. Ele é um adolescente comum, experimentando os sofrimentos do ambiente escolar e tentando ser um cara mais popular. Às vezes, nem sabe distinguir certo e errado. Apronta das suas e ainda espera recompensa, conta o autor do livro, Jeff Kinney, em entrevista à Magazine. Não quero mandar mensagens. A ideia é fazer as pessoas rirem. Kinney lançou Diário de um Banana, Diary of the Wimpy Kid, no original, no site Frumbay.com, há 3 anos em forma de tirinhas. Mas as histórias atraíram uma avalanche de cliques e no passado foram materializadas num livro que ficou 33 semanas na lista de mais vendidos do jornal The New York Times. Há 2 semanas, a obra ganhou 7 indicações para o prestigiado prêmio Harvey, incluindo a categoria Melhor Escritor. Além disso, os estúdios Fox compraram os direitos da série, serão 5 livros no total, para fazer um filme. Continuando a próxima página, 17. Deve ser um longa-metragem meio animação, meio real. Mas estamos no início do projeto, que só deve ficar pronto ano que vem, explica Kinney, por telefone de Los Angeles. Diário é um romance gráfico, cujo personagem virou queridinho nos Estados Unidos. Greg morre de medo de ser alvo de gozação na escola e faz tudo para ser popular. Numa eleição para tesoureiro do Grêmio, colou cartazes acusando outro candidato de ter piolho, mas foi censurado pelo diretor e perdeu a votação. O anti-herói é o filho do meio de uma família de classe média americana. Diz-se perseguido pelo irmão mais velho e acha que seus pais protegem o caçula. Greg só quer dormir e jogar videogame. Quem ler o livro buscando lições de moral não vai gostar. A história é toda contada por Greg em primeira pessoa. Os leitores recebem só a versão dele para cada caso. Não há uma terceira pessoa esclarecendo, explica Kinney. Aí tem mais a legendinha aqui com as informações do texto, tá certo? Agora nós vamos responder as questões referente ao texto. Então, ó, a Pro vai ler as questões e aí, conforme eu falei já nos outros vídeos, vocês vão parando, pausando, responde uma, para, continua, no tempo de vocês, tá bom?
Número 12. Qual é o assunto tratado na reportagem? Aí vocês vão voltar no texto e escrever direitinho. 13. Em que jornal ela foi publicada? Todas essas informações estão lá, tá bom? Tanto no texto, como também no rodapé nas informações. 14. Quem escreveu esta reportagem? Questão 15. Quando essa reportagem foi publicada? 16. Como o jornalista conseguiu as informações para escrever essa reportagem? Vamos continuar lá na página 18. Vamos virar. Questão 17. De acordo com o autor, qual é a finalidade da coleção Diário de um Banana? Tem duas opções, aí vocês vão marcar a correta. Fazer as pessoas rirem ou analisar o comportamento do personagem principal. Questão 18. Para Kinney, Greg é um anti-herói. O que isto significa? Então, o que significa ser anti-herói? Herói, a gente já sabe o que é. Então, vamos pensar num herói. E o que significa ser anti-herói? A própria palavra já dá uma dica, né? Anti-herói. Aí vocês vão registrar aí o que é que vocês entendem por anti-herói, tá bom? A 19 tá pedindo para reler um trechinho que a gente vai fazer isso agora. Greg está longe de ser um protagonista politicamente correto. Ele é um adolescente comum, experimentando os sofrimentos do ambiente escolar e tentando ser um cara mais popular. Às vezes, nem sabe distinguir certo e errado. Apronta das suas e ainda espera a recompensa. A Ana Bolinha tem uma pergunta. Por que Greg está longe de ser um personagem politicamente correto? Para a gente responder, a gente tem que saber o que é politicamente correto. Politicamente correto é uma expressão que a gente usa para aquelas pessoas, né, naquelas ações em que as pessoas seguem direitinho as regras, as normas, as leis, os combinados estabelecidos para o local. Então, isso é ser politicamente correto, é eu fazer as coisas sempre conforme a lei, certinha conforme as normas que estão estabelecidas. Então, agora que a gente já sabe o que é politicamente correto, por que o autor diz aqui que o Greg está longe de ser um personagem politicamente correto? É só a gente reler o trechinho aqui acima que a gente consegue responder, tá certo? Aí vocês registram aí a resposta de vocês. Para fazer a 20, a Pro fez algumas plaquinhas antes para a gente lembrar um pouquinho sobre substantivo, sobre adjetivo, singular, plural. Então a Pro vai passar aqui essas plaquinhas para vocês relembrarem e depois a gente continua no livro de atividades, tá bom? Vamos lá então. Gente, pra gente lembrar, ó, dos adjetivos também que a gente já viu em sala. Adjetivos são as palavras que dão características aos substantivos. E substantivo é toda a palavrinha que nomeia objetos, seres, tá bom? A Pro fez uma tabelinha aqui, ó, pra gente poder recordar isso, ó. Vamos lá? Aí a Pro fez de um lado substantivos e do outro lado o adjetivos, tá bom? Então, ó, bocas, adjetivo vermelhas, brinquedos, adjetivo divertidos, cachorro, adjetivo fofinho, o substantivo crianças, eu dei o adjetivo educadas, o substantivo comidas, eu dei o adjetivo saborosas e o substantivo situação, eu dei o adjetivo complicada. Percebam que os substantivos e os adjetivos estão combinando entre si. Como assim, Pro, combinando? Ó, bocas vermelhas. Não dá para ser boca vermelhas. Então tem que combinar. Brinquedos divertidos e assim por diante. Então, ó, pra gente se atentar, que se tiver no singular o substantivo, o adjetivo tem que estar no singular. Vamos lá, singular.
refere-se a uma única coisa, um único objeto, um único ser, né? Quando é uma coisa única. Então, escola, uma caneta, um estojo, um brinquedo, a criança, a professora. Então, é singular, refere-se a uma única coisa. Se tiver referindo-se a várias, 2, 3 ou mais, aí eu digo que aquela palavra está no plural, tanto o substantivo quanto o adjetivo. Então, refere-se a mais de uma coisa, a várias, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, aí eu tenho que acrescentar um S na maioria dos casos. Escolas, canetas, estojos, brinquedos, porque o substantivo e o adjetivo, eles precisam estar combinando, precisa estar adequado um ao outro, tá certo? Agora a gente pode continuar nossas atividades. Vamos lá? Agora que vocês já relembraram todas as questões dos adjetivos, nós vamos continuar as nossas atividades, tá bom? Ainda na página 18 do livro de atividades. Exercício 20. No caça-palavras, encontre adjetivos atribuídos a Greg Heffey. Aí vocês vão encontrar, aí tem 1, 2, 3, são 4 adjetivos. Vocês vão encontrar circular no caça-palavras. Na página 19, bolinha primeira lá em cima. Copie as palavras que você encontrou. Exercício 21. As características atribuídas ao personagem são positivas ou negativas? Aí vocês precisam só marcar, né, o que as características atribuídas a ele dizem. Atividade 22. Acompanhe o passo a passo do material de apoio e faça o desenho de Greg Heffey. Destaque os adjetivos e cole ao lado do seu desenho aqueles que você atribuiria a ele. Então, vocês vão lá no... Então, para poder fazer essa atividade, vocês precisam ir lá no material de apoio, ó, nesta página. Aqui vai ter a dica de como você vai desenhar lá no quadro da página 19 a carinha do Greg. Aí você vai, ó, aqui eles vão dando passo a passo. Começa aqui, depois faz o círculo, depois completa com o cabelinho, até deixar ele todo completinho. Depois que vocês fizerem o desenho, aí vocês vão destacar as características, os adjetivos e colocar do ladinho dele, colar ao redor dele aquelas características que vocês acham que é referente a ele, tá bom? Na página 20, ela começa com exercícios referente ao uso do G e do GU. 23. Releia um trecho da reportagem. Disse perseguido pelo irmão mais velho e acha que seus pais protegem o caçula. Greg só quer dormir e jogar videogame. Na letrinha A, tá pedindo para circular as palavras escritas com G e para copiar aqui. Pode ser no começo, no meio. Tem a letrinha G? Circula e copia. Letrinha B. Leia essas palavras novamente. Aí tem duas palavrinhas aí. Perseguido e protegem. Bolinha. A letra G representa o mesmo som nas duas palavras. Vamos ouvir com atenção, ó. Perseguido, protegem. Tá igualzinho o som? Vamos prestar atenção. Aí a gente vai para a letrinha C. C. A letra U é pronunciada na primeira palavra, na palavra perseguido. É pronunciada a palavra U? Se for, você põe sim. Se não, você faz um xizinho no não. 24. Complete a tabela com as palavras do quadro. Então, tem um quadro aqui, ó, com várias palavrinhas. Guaraná, guitarra, guerra, régua, foguete, águia, água, mangueira, guia, guaxinim, jegue,
guarda, fogueira, preguiça e guincho. E embaixo tem uma tabelinha, ó, com GUA, que é o guá, o G, GUE e o gui. E você não tem que fazer o quê? Separar, você pôr em cada parte da tabelinha as palavrinhas que são escritas com essas letrinhas, tá bom? Depois que vocês fizerem isso, ó, tem uma bolinha lá embaixo. Agora, pinte a coluna que representa palavras em que o U é pronunciada. Então, vocês vão ler naquela coluna onde a letrinha U está sendo pronunciada, vocês vão pintar essa coluna, tá certo? Página 21 agora. Autobiografia. Nós vimos em sala algumas autobiografias. Lembra que vocês, vamos dizer, o PRO é um texto que ele escreve falando da própria pessoa e nós lemos alguns textos assim lá em sala. Então agora a gente vai fazer o exercício 25. Tem até um lembretezinho aí, ó, para lembrar. Autobiografia é quando uma pessoa narra, conta a própria história. Releia este trecho do diário. Esse diário aqui nós vimos lá em sala. Janeiro, ano novo. Sabe aquela coisa de fazer uma lista de promessas no começo do ano para tentar se tornar uma pessoa melhor? Lembra que a gente leu esse texto na sala? A letrinha A tá pedindo assim, ó. Como você acha que poderia ser a lista de Greg para se tornar uma pessoa melhor? Esse Greg que a gente conheceu nesse texto aí. Vamos pensar sobre o assunto. O que ele poderia fazer para ele ser uma pessoa melhor, mais bacana? Vamos pensar. Tem várias coisas, né? Para ser assim, ó, bacana como vocês. Tem várias coisas que ele poderia fazer. Pensa um pouquinho em todas as coisas que ele pode melhorar. Depois a letrinha B está propondo uma escrita. Agora, faça de conta que você é o Greg, o protagonista do livro, né? O ator principal do livro. E escreva uma autobiografia relatando alguma atitude que ele tomou durante o ano e que pode tê-lo feito se sentir uma pessoa melhor. Então você vai fazer de conta que você é o Greg agora e você vai escrever: nossa, esse ano eu fiz isso, isso e isso, que foi bem bacana. Então vocês vão criar, pensar numa coisa que ele pode ter feito muito bacana e vocês vão escrever como se fosse ele, tá bom? Aí vai escrever para depois poder olhar como ficou bacana o texto de vocês, tá certo? E aí depois a gente continua na próxima aula, tá bom? Beijo, gente! Muitas saudades de vocês! Até mais!